Daí o Marcelo, né? Marcelo está convocado. Mas você ganhou a lista das perguntas ou não? Então, boa noite. Estamos aí com um ciclo de encontros com jovens artistas contemporâneos. Do meu lado, Eduardo Lacerda, do outro, Roberta Ferraz. Então, só para falar um pouco da ideia do começo desse ciclo, né, eu quis ver como a gente tem diversas modalidades, pintura, escultura, performance, vídeo, instalação, gravura, poesia, dança contemporânea, fotografia, pintura digital, desenho, né? E nesse encontro a gente tem a poesia, né? Como esse campo de pesquisa, esse campo da linguagem da pesquisa. E, de uma certa maneira, eu pensei assim, como esses encontros dão essa possibilidade de a gente pensar em interlocuções, diálogos, microagenciamentos entre artista, obra e público. E os artistas apresentam essas diversas facetas, né? Tanto a potência desterritorializante dos agenciamentos múltiplos, quanto a singularidade das suas itinerâncias caracterizadas por uma transdisciplinaridade ímpar. E dentro dessa ideia da itinerância, a figura conceitual do itinerante é algo que eu acho importante, né, no mundo globalizado. Porque se desloca de uma fronteira, é uma figura que se desloca de uma fronteira a outra, seguindo o fluxo das matérias heterogêneas. E como semeador de trajetos e tradutor dos imaginários, ele acaba por manifestar em si um movimento radicante, que, nas palavras do crítico francês Nicolas Goriot, caracteriza uma significativa produção dos artistas da contemporaneidade. Daí traçar linhas, trajetos, coletar fragmentos, compor mapas e texturas, deslocar os signos de um ponto a outro, como uma espécie de transcodificação da linguagem, percebe-se nessas ações radicantes um percurso transversal que reúne esses artistas para além de qualquer estética padronizante. E aí a Roberta tem essa, não deixa dúvidas, né, de sair fora da estética padronizante, mesmo pela linguagem poética, que se impõe ainda em nosso universo, essa estética, né, padronizante, que se impõe ainda em nosso universo de imagens homogêneas e monocêntricas. Bem, enfim, eu vou fazer então a primeira introdução. Então, a Roberta Ferraz, ela fez mestrado, né, em letras, publicou um livro de poesia junto com a Érica Zingano e a Renata, exatamente, que chama Fio Fém da Falésia. Ela foi um ótimo, assim, teve uma boa repercussão, né? E ganhei agora o livro Desfiladeiro, né? Que é um livro mais recente, né? Recém-lançado. São cursos. Então eu vou começar com a Roberta e perguntando assim, quais são as suas primeiras influências na literatura, os seus primeiros autores, né? E principalmente pensar no começo da na sua viagem literária. Então, boa noite a todos. Boa noite. Eu acho que o que eu me lembro de começar a ler assim, foi literatura de suspense, de terror, que eu adorava quando era criança. Stephen King, principalmente Stephen King, mas assim, história de vampiro, eu adorava essas coisas. E eu acho que até os 15 anos, mais ou menos, eu lia muito disso, assim, muito história de suspense, Stephen King e tudo, eu adorava. Ficava indo e voltando aqui com os livros. E aí, aquilo, né? Você sempre gosta de escrever, de ler, mas você praticamente não sabe que existe faculdade de letras. Eu era em Ribeirão Preto, não tinha uma faculdade de letras boa. E eu não lembro, assim, de ouvir sobre faculdade de letras no colégio, acho que não tem um incentivo, né, para você estudar letras muito declarado. E aí eu acabei indo parar... Você não veio muito da escola, né? Aí eu acabei indo parar no jornalismo, porque, né, as pessoas, meus pais fazem uma associação, vai fazer jornalismo, pelo menos é uma coisa mais prática, você vai escrever, você vai ler, mas você vai conseguir se sustentar, sei lá.
E aí eu fui para o jornalismo, foi trágico, fiquei muito triste, muito infeliz. Com o curso? Com o curso, quando eu comecei a trabalhar também, foi horrível, assim. Eu ainda fui trabalhar na TV Cultura, que é um lugar legal, mas foi horrível. No Roda Viva. E aí eu lembro que no começo eles me colocaram na produção, depois eles me colocaram para pesquisa. E era legal porque eu ficava o dia inteiro na biblioteca, na TV Cultura. Só que aquilo... tinha uma biblioteca? Tem uma biblioteca imensa, mais com um arquivo de periódico mesmo. E aí, só que aquilo, eu tinha que ficar fazendo pesquisa toda semana sobre alguém que fosse Copa da Vila. Eu lembro que eu tive sorte no começo, que a primeira pessoa que foi a Araci Amaral, depois foi o Guilherme Fontes, tinha aquele caso do Chateau, do filme, não sei o quê. Mas depois, na terceira semana, era o presidente de um banco, então eu tive que ficar uma semana lendo, eu falei, não dá, e saí. E aí fui para Letras. E nessa época, eu lembro que eu estava na faculdade de jornalismo triste, eu estava lendo muito Ana Cristina César. Eu lembro que foi a primeira mão, assim, foi a primeira mão mais concreta, né? Porque daí eu não estava mais interessada naquela literatura. Mas você já conhecia a poesia, ou foi pela Ana Cristina? Não, eu conhecia alguma coisa de colégio, mas não era uma frequência, sabe? Não era um hábito, não era um cotidiano. Era uma busca ainda, mas eu não sabia por onde. E aí a Ana Cristina César me levou ao Mário Sacarneiro. Eu acho que foram meus pais, assim, os pais suicidas, os dois, um casal bastante improvável. Mas foram as duas primeiras paixões. Que ótimo. Foram os dois. E aí o Mário me levou para literatura portuguesa, daí eu fui fazer mestrado em literatura portuguesa, agora sou doutorado em literatura portuguesa. E aí lá dentro encontrei um monte de gente que eu me apaixonei, mas foram esses dois, assim, no começo. Os que mais. E ainda continuam, né? Ainda continua. Eu acho que esse primeiro livro de poesia, o Desfiladeiro eu lancei. O primeiro Desfiladeiro foi de 2003. 2003. Eu tinha 22 anos. E foi um livro que eu escrevi dos 19 aos 21. Então, assim, é um livro que você escreve com 19 a 21, claro. Né? Tanto que essa segunda edição do Desfiladeiro eu falo que ela é uma edição transtornada, não é nem transformada, porque está totalmente... Alterada, você disse? Totalmente alterada. Eu tirei alguns pontos, coloquei outros e mexi em praticamente tudo. Assim. Eu só não pude mexer muito numa certa ingenuidade do olhar que eu tinha, que eu acho que se eu fosse mexer, inclusive nisso, que era o núcleo, eu acho, desse livro, é uma ingenuidade que é meio apressada, assim, tem uma pressa nesse livro, tem um texto corrido, sabe? E aí, se eu fosse mexer muito nisso, a coisa não ia se descaracterizar, mas eu ia publicar de novo. Mas aí depois eu publiquei o Lacrimatório Zenópolis, que foi um livro que ganhou um Nascente da USP. Legal. E é um livro que é muito Ana Cristina Sacarneiro, assim, muito, muito, muito. Tem todo um clima meio decadentista, tem toda uma zona. Sim, assim, o Mário Sacarneiro eu gostava dessa. Uma zona meio simbolista decadentista, que era a minha viagem nessa época. Ópio, né? Aquela coisa do tédio urbano na cidade, uma coisa meio afetada demais, assim, né? E tem aquele verso dele que eu acho incrível, a sensação de estar polindo as minhas unhas, súbita sensação inexplicável de ternura. Então é uma coisa meio afetada, assim, meio esquisita, meio fora do lugar, mas... E foi o começo, quer dizer, eu acho que eles estão bem aqui, esses dois pais. Acho que é isso. O começo. Bom, amanhã vamos fazer uma coisa mundial. E o Eduardo também escreve poesia, né? Ele costuma falar que não, né? Ele administra e publica os autores jovens, os poetas jovens, na editora dele, editora Patois. Como é que começou essa coisa então com a literatura, os seus primeiros autores, né? Bom, eu digo que eu não sou poeta, porque, bom, apesar de ter um livro publicado, o meu grande tesão hoje não é realmente escrever. Eu escrevo, mas não é por isso que eu também me considero artista. Eu falo que eu sou mais um técnico, assim, como eu disse, eu sou um técnico, mas dentro da técnica, né? Eu não tinha muitos livros em casa, mas tinha alguma coisa, eu gostava, assim, gostei sempre de ler.
Mas tive acesso muito fragmentado, assim, eu lia 2 ou 3 poemas do Drummond, porque tinha um livro didático que tinha os poemas dele, aí eu conheci tudo e ao mesmo tempo nada, né? Eu não conhecia a obra. Mas você lia muito já? Lia bastante. Não lia muito o Drummond, porque eu tinha 3 poemas dele aí à disposição, na biblioteca da escola não tinha livros disponíveis. Isso já se quantos anos você tinha? Isso desde 12, 13 anos. Recebi o livro didático, eu lia ele, pelo menos o de língua portuguesa, assim, em uma semana eu lia o que deveria ler durante o ano todo. Né? Porque queria conhecer tudo que tinha ali disponível. Quando eu entrei no curso de letras, e eu tentei 2 vezes, uma não consegui passar, trabalhei com outras coisas, que não tem nada a ver com toca o celular do público. É o público. Quem é? Celular. De quem é esse celular, gente? Vamos desligar o celular. Desliga o celular. E aí eu entrei no curso de letras, mas eu quis muito conhecer tudo que estava sendo passado, mas conhecer quem era contemporâneo. Só uma coisa, quando você estava fazendo letras, você entrou em letras, você estava pensando em fazer o que assim? Eu sempre quis dar aula de língua portuguesa e literatura, assim, sempre, desde pequeno. Ainda você não estava com a ideia de editora? Eu já tinha editado coisas, então eu comecei fazendo fanzine, já tinha feito algumas coisas assim nessa área, mas nada como pensasse isso como profissão. Eu queria dar aula e gostava de escrever, queria ser escritor. Né? E aí eu quis conhecer muito mais assim, quem era contemporâneo, o pessoal que estava escrevendo naquele momento, produzindo coisas naquele momento. E eu acabei lendo muito mais livros dessas pessoas, desses escritores. Acho que eu li tudo que tinha disponível de literatura, pelo menos poesia contemporânea, bastante coisa. E aí a minha formação dos clássicos sempre foi mais deficiente do que do contemporâneo. Né? É uma briga ainda para continuar me atualizando no que é antigo, né? O que é mais novo para mim, eu acho que já é mais clássico dentro da minha cabeça. Assim. E é isso. Essas são as minhas influências. Eu acho que eu continuo sendo influenciado por coisas que vão surgindo. Sim. É muito bom receber um livro de um garoto de 16 anos, uma garota que, sei lá, leu Ana Cristina, ou leu Caio Fernando Abreu, ou leu Drummond, e começou a escrever, ou leu Piva, e aquilo transformou a vida dele, e eu posso... São meio gatilho de escrita, né? Essas escrituras que você falou, assim, eles motivam a fazer alguma coisa. E aí essa pessoa chega com uma paixão que eu acho que renova a minha paixão na poesia. O pessoal mais velho, quer dizer, mais velho, a gente... De outra geração. Não, mas mais velho, estou dizendo eu, assim, tem 13 anos, que a gente começou publicando revista, o jovem poeta Eduardo Lacerda. Não dá para chegar aqui e falar jovem artista, mas são 13 anos trabalhando com isso. Uma hora você vai ter que se desvencilhar disso que é jovem, assumir o teu papel como poeta, artista, editor ou não poeta, mas sem essa coisa do adjetivo assim, a você é jovem. Parece que dá uma isenção de responsabilidade do que você está produzindo. Né? Pode acontecer esse tipo de avaliação, entendi. E aí eu acho que, pelo menos para mim, acho que a Roberta também deve pensar mais ou menos isso, que somos jovens, num certo sentido. Mas são jovens, né? Não, mas assim, somos jovens num certo sentido, mas como produtores, acho que já é um momento de assumir uma responsabilidade. Eu estava pensando, a gente no meio desse encontro aqui, né? A gente lê poemas também, de cada um. Até porque assim, não tem como a gente explicar a poesia. Nos outros encontros teve assim, de como mostrar imagens de escultura, de performance, de fotografias, enfim, muitas outras coisas, né? Por meio de imagens. E a gente vai mostrar por meio das palavras, né? Por meio daquilo que se produz como poesia. Você quer começar a ler alguma coisa? Você preparou? Não, mas posso começar. Legal. Olha, Daí já vai fazendo um advento. Então, esse é um poema, um dos que eu mais gosto desse livro, que agora eu quero trazer de novo para o livro novo que eu estou escrevendo, que é a Saturação de Saturno. Eu quero publicar nesse ano. E esse poema é do? E esse é do Lacrimatórios Enópolis. Tá. Chama-se Minhas Mulheres. Lacrimatórios Enópolis. Minhas Mulheres, ocas, virgens, decantadas. Ana C., Catherine,
nadir de linho ou cavalgado, minha deambulação retinida. Sílvia, Sílvia, touca totêmica dançando meus pelos escuros. Eclusas, resíduos de enxergas, ao meu sono não sido. Virgínia me envelhece, gravura de fumos antigos. Mulheres sem atalho, Marta, avós, Dálias, bisnetas pigmentadas do sulfúrico, entre o redemoinho de vermes e o âmago do esconjuro. Nossa. Acho que tem essa violência visceral de um corpo desconstruído, sem atalho, né? Essa coisa do sem atalho, eu gosto disso. Sem atalho. De ir pelo caminho mais difícil. E esse livro ele tem aí um trabalho de linguagem que eu acho que agora eu já estou num outro momento, assim, uma coisa menos rocambolesca, menos afetado mesmo, mas assim, mas aqui eu acho que cabe, aqui ele tem todo um... Faz sentido nesse livro, essa escolha, essa retórica meio torta, sabe, meio barroca. Mas esse poema ainda, para mim, ele é meio uma arte poética. Assim. Até uma arte poética. Até a questão do corpo, do feminino, que é um assunto que me atravessa, que está no centro, ao âmago da coisa. E dessa coisa desses tabus, dessas mulheres proibidas, questão do suicídio sempre também. Tem uma história familiar que é paralela aos poetas que eu gosto. E aqui ele fala da Virginia Woolf, né, da Ana Cristina. Sim, o suicídio. Da Catherine Mansfield, que não é uma suicida, mas é uma suicidada, de certa forma, que eu também adorava. A Catherine gostava da Virginia, sim. Mas a Virginia... Silvia Plath, outra Silvia paixão Plath. louca, assim, completamente... Então, Ana Cristina, certo? Então acho que tem... Por acaso, não era que eu escolhi o poeta para ele se suicida, né? Deixa eu ver. Ficou pesquisando. Exatamente. Mas por uma terrível coincidência, sempre foram essas, e a maioria das vezes mulheres que me seguravam, me corrompiam. Mas alguns? Não sei. Você quer conversar mais? Lê mais um. Lê mais um. Então, aí tem uma série mais pra frente que são os ofícios menágicos. Que trazendo as mênades. Deixa eu achar um deles, são vários. São poemas meio eróticos. Então acho que pode ser esse. Ofício homenágico 5. Cheiro, meu indicador, triagem do teu falo rompido, triunfo de um junco solar em fonte curtida, na palma histórica de minha mão. Sirvo-te da espera, delicada com os vórtices, a gosma melra com que lavras meu couro, selo-te a morte, e novamente o vórtice. Em minhas mãos consagro-te as trevas, as fadigas reais, eu simulo rápida e lenta e novamente me engulo, cheiro o dedo que te enterraste. Mudo, torna a erguer-te, torna-te a chama do meu medo, meu engaste, embutido anel madrepérola em meus dedos, sugando de tuas mortes um lago de passagem, um esquecimento, um serrote, um Deus curvo, um norte. Bom, uma coisa que eu fiquei pensando, a partir desses dois poemas, né, como o escritor, segundo o pensador Emile Fontier, ele fala que como se você quisesse, como se o escritor pudesse levar o leitor naquela linguagem que ele está elaborando, mas que é uma deformação, ele diz, é uma deformação coerente da realidade, da linguagem. Ele, essencialmente, o poeta, o escritor, lida com as palavras, a linguagem. E tanto é que ele dá um exemplo assim do Stendhal, né? É curioso isso, está no Prosa do Mundo, Emile Fontier, diz assim, o Stendhal inventa um patife Rossi, né? É um personagem, e esse personagem passa a existir, né? E pronto e tal. E aí a gente que é leitor, né? A gente começa a entrar, depois a gente percebe que tem esse personagem, tá? Começa a ter existência isso. Depois a gente, quando volta para a realidade mesmo, fala, olha, tá aí o patife e você. É como se fosse
repensar a própria realidade que você está, né? E uma coisa forte que eu sempre li nos seus poemas, né, de outras ocasiões, é como tem... Que depois eu estou fazendo uma sua observação sobre a sua poesia, né, Eduardo? O dela é mais, assim, lembrou um lado meio da Hilde também, né? Pelo fato de você trabalhar com elementos dolorosos, né? Sim, podemos dizer assim. Mas que passa pela vida, né? Pelo cotidiano, pela morte, mas que são transmutados para você chegar àquilo que seria uma revisão da própria realidade, que já deixa de ser aquela realidade. Não sei se isso faz sentido. Não, eu acho também, que esse é o trabalho mesmo, é um trabalho de corte, de tirar. Essa primeira palavra que você falou é deformação, é isso, sabe? Deformação. Porque as coisas já estão muito formadas, né? Está tudo muito formado, informado. Então é um trabalho de deformação, mas é um trabalho de deformação atraente, eu acho. A questão da musicalidade do texto, do poema, que sempre, para mim, é uma das coisas principais, assim, pelo menos na minha pesquisa. Eu acho que ela tem que conservar alguma sedução, algum tipo de encantamento, que a gente não sabe muito bem explicar como é que funciona, porque cada um tem um ritmo no sangue, né, e que esse pulsar assim, vai gerar um ritmo próprio. E esse ritmo, ele acho que ele gera um velamento, assim, uma ofuscação da coisa, mas ele também revela. Então, e a palavra é isso, eu acho que, quer dizer, agora eu já estou trabalhando com outro tipo de vocabulário, né? Eu acho que o vocabulário, eu estou tirando um pouco essa coisa excessivamente difícil de algumas palavras. Eu tenho muita paixão de ficar vendo dicionário, assim, principalmente quando eu estou de ressaca, quando você não está conseguindo, às vezes, fazer. Cor estranha, por exemplo. Não porque daí você abre lá e tem uma coisa aleatória, e tem, né, é meio passar um tempo com uma coisa que pode ser útil, mas é descomprometida totalmente. Sim. Então eu fico muito, por exemplo, essas duas palavras são esquisitas do título, né? Lacrimatórios e enóquas. Inclusive tem uma parte do dicionário que nem tem, porque são palavras tão antigas, que vem do grego mesmo. Que, né? Então eu gosto dessa pesquisa, que para muita gente é chato. Tem gente que acha isso muito barroco, muito afetado, muito hermético. Mas se você tiver um pouco de paciência e quiser ler e entender, você consegue. Tudo bem, você vai ter que pegar um dicionário, dar uma pesquisada. Mas também, se você não quiser, eu acho que a coisa tem que se cumprir só nessa questão de te provocar um estranhamento, mesmo que seja uma palavra estranha, mas que tem uma sonoridade interessante, tem uma composição ali que, se você quiser pegar aquilo e esclarecer, você consegue. Mas a princípio eu gosto desse jogo de claro e escuro, sabe? Essa coisa que fica numa zona meio que coisa de capta, mas você não sabe exatamente por quê. É uma palavra ou outra que fica mais próximo de uma visão, de uma imagem, mas você não pega o todo. Tem alguma coisa ali difícil, tem algum corte que vai decidir uma outra coisa. Entendi. Então eu acho que já tem uma ética nisso também, de querer uma deformação mesmo, e provocar um efeito de deformação. Quer dizer, essa é a tua chave, a tua visão mais poética. Essa eu acho que foi como eu comecei a pensar poesia. Lógico que depois você vai caminhando por outros lugares, lendo outros poetas. Essa coisa de... Quando eu escrevi esse livro, não tinha praticamente nenhum contato com poeta contemporâneo. Hoje em dia eu já conheço um monte de gente, conheci a Santana Rush depois no meio de todo mundo. Ficou bem amigo. Então aí eu comecei, hoje em dia a gente tem, sei lá, em casa, acho que a maior parte de livro que a gente tem é de poesia brasileira contemporânea. Mas aí eu vi que também você, numa entrevista sua com o Marcelo, né, que vocês liam um pro outro, que você escreve, você lia pra ele. Casal de escritor, é a coisa mais gostosa que existe, né? É o passatempo apaixonante. Então, a gente lê, sim. Mas aí, por conta dessa leitura agora contemporânea, de gente que está pensando poesia agora, acho que já mudei muitas questões, já abriram milhões de questões, mas esse eixo ainda, de uma musicalidade que subverta um pouco um ritmo cotidiano, familiar, isso tem sempre, assim, isso é uma coisa. Mesmo na prosa, assim. Eu acho que aí você encontrou um veio, né? Um caminho. Tá
né? Ou está encontrando, né? Na verdade é um processo. Falando que E aí eu tenho muito isso também. o poeta, a poesia não está já feita, né? Ela está sempre se fazendo no tempo. E o Eduardo também, eu percebo, falando um pouco da sua poesia também, estava lendo uns poemas aqui, tem, por exemplo, que aí vai numa direção um pouco diferente da sua, né? Até para fazer um contraponto, né? Interessante. Que é essa coisa bem... Como que isso eu digo assim? Parece que compõe uma estética da inadequação. Não sei se você me corrige se eu estou falando desse... Não, pode. Se é uma estética da inadequação ou do certo fracasso. A estética do fracasso, ou do que vai no caminho torto mesmo, né? Meio do montiano, né? Então, por exemplo, tem uns poemas aqui que ele me deu esse livro aqui do Outro Dia de Folia, né? Que aqui tem essa... Eu não sei qual poema, eu estava lendo alguns poemas, né? Por exemplo, tenho andado errado, passo largo, né? Pode continuar. À frente do tronco, do resto inteiro, do corpo, este cimento. Somente em sonho, neste ligeiro plano de voo, me alcanço. Somente em trânsito, esbarro no que reconheço, no que sinto e estranho. O poema Trânsito. E tem alguns que essa ideia do fracassado. Tem um poema do Baudelaire que também fala do albatroz, né? Tem essa ideia. Enfim, eu queria que você falasse, comentasse. Eu acho que existe a ideia do deslocamento, da sensação de inadequação em vários poemas, mas eu acho que não é uma ideia do fracasso. A inadequação, ela não é exatamente um fracasso. Ela pode ser também uma forma de se recolocar no mundo. Tem um dos poemas, o primeiro, que eu acabo lendo bastante, e aí finaliza assim que... Posso? Pode. Eu leio só o final. Já não me encaixo, depois que aprendi a olhar de lado e sair por baixo. E aí dá essa sensação de que o sair por baixo é necessariamente você estar inferiorizado. Quando na verdade, quando você pode, em uma determinada situação, até sair disso, mesmo disso, não é o sair por baixo inferiorizado. É claro que existe essa dupla significação. Né? Mas eu vejo muito mais assim como uma fuga, porque a cena criada no poema é de uma reunião familiar que a criança está sentada no meio da mesa. No caso você, Chico, se você precisar fugir, você pode fugir por baixo, entendeu? Certo. Você sair por baixo seria uma maneira de inadequação, fuga, mas ir para um outro caminho. É uma estratégia. Né? Eu queria estar falando disso, como que se estivesse conduzindo nós dois, é que a tua poética da Gilberta é mais uma linguagem não familiar, né? Uma coisa que exige mais do leitor, no sentido de, tal palavra não está adicionada. Agora esse assunto já vai ser um pouco diferente. Mas é o que estava... E no seu, é o caso mais uma busca desse então por baixo, dessa coisa... ou por baixo, mas também do caminho. Do esbarrar, né? É uma visão poética. Você se esbarra em um outro e você se reconhece no outro. Então eu acho que não vai pela linha do fracasso, embora os poemas tenham, sim, você pode fazer essa leitura, mas eu acho que é mais uma coisa assim, não é fracasso ou vitória. Tirar essa palavra, né? Ainda bem essa palavra. Ou não entender fracasso como uma coisa moral negativa também. Ou na recusa, mas que ideia de recusa pode ser. Uma recusa, e eu penso muito assim nessa situação que você se obriga constantemente a estar comemorando algo. Então, o poema... A festa, né? As festas que aparecem no livro, o livro não tem só esse fio condutor, mas é o principal. É o principal. E eu falo nos poemas assim, enquanto te penetra no dono da própria festa. Quer dizer, você pode estar se sentindo deslocado na tua festa, chega o teu aniversário, está todo mundo comemorando, feliz por você, e você está ali que não está bem, ou está muito bem, mas tem tuas angústias, e todo mundo quer que você dá risada, sorrir e tal. Eu acho que tem um pouco disso, assim, e a gente está constantemente, nesse momento, brigando a comemorar alguma coisa, a comemorar uma situação. É por causa da pressão social, né? E, por exemplo, fica ali
sei lá, o Facebook te mostrando todo dia, assim, olha, é aniversário de alguém, você tem que ir lá, dar um parabéns. Às vezes você nem conhece a pessoa, aí você não dá, você fica triste, fica dando indireta. As pessoas entram nessa piração de que a vida está ali para ser comemorada. Apesar de ser um cara muito feliz e otimista, eu acho isso uma bobagem, né? Você está obrigado a ter E essas feliz. chantagens que vão começar a acontecer, Chantagem. chantagens, né? Essa dependência virtual, sei lá, que não é nem real mesmo, é uma não é coisa... real. É esquisito isso, né? Você também não pode mesmo não Eu atender o peguei telefone, por exemplo. Oi? Você não pode não atender o telefone, você não pode escolher não atender o telefone. Ou então, se você atende, você não consegue cortar a ligação, porque às vezes a pessoa quer falar, tipo, 3 horas, e você tem e o celular está ali te acompanhando a todo momento, né? Não é a mesma coisa que você nem está em casa. E acho que no caso, eu não peguei tantas relações virtuais, mas as relações reais que se tornam até virtuais, assim, te colocam numa situação e você é obrigado a viver aquela situação. Tem um outro poema que fala da vela, né? Que fria vela, o desejo retorna ao estado de espera. E eu espero e eu estou de parabéns. Assim, quer dizer, estou de parabéns por esperar esse desejo que você se obriga até a vou apagar a vela, como uma superstição de algo bom vai acontecer, mas precisa algo bom acontecer, né? A tua vida é realmente essa espera de que alguma coisa aconteça. Então, um pouco que eu penso. E a minha preocupação no segundo livro já é totalmente diferente, que é uma coisa mais ligada com o corpo. É que eu também, como é que é você já é da ironia? Tem uma coisa da ironia também? Acho que tem alguns poemas, mas não é uma ironia agressiva, assim, é mais uma ironia. A vida é irônica, a vida é irônica, sei lá, tudo que acontece com você é um pouco irônico, né? Sei. Acho que essa situação aqui, por exemplo, é irônica. Quando você é colocado para falar sobre a tua própria poesia, por mais que você tenha pensado, é um pouco irônico, assim, você está tendo que justificar, ou tem não, né? É super legal a conversa, mas é irônico também. Entendi. Então, eu acho que a poesia tem muito disso, de uma ironia que acontece. Mas não é ácido nem agressivo, eu não sou muito agressivo. Não indo pela coisa que você já falou, da negação. Uhum. Eu tô meramente, eu nego tudo, sabe? Não, mas a negação é uma forma de afirmação, né? Também pode ser. Pode não, ela sempre né? Ela nega, você nega nada, você nega alguma coisa. Você nega alguma coisa e está afirmando outra. O discurso afirma uma outra coisa. Isso. E o que você tem de publicar outros poetas? Como você Isso eu gosto. Você gosta de falar disso? Eu gosto. Então fala um pouco disso. Quais são os poetas? Não precisa citar os nomes dos poetas. Que Teve uma entrevista que eu dei, eu falei assim, eu gosto mais de publicar outras pessoas, porque publicando outras pessoas eu posso beber mais do que escrevendo sozinho, né? Como tem um pensamento todos os dias, eu estou sempre em algum evento. Genial essa saída. Eu justifico meu trabalho assim. As pessoas para beber forçosamente. Durante o trabalho e ainda me pagam por isso. Pois é. Não, mas falando sério. Assim, isso é divertido, mas também é muito importante. Eu acho que as pessoas entraram numa piração assim, de necessidade de publicação muito grande, constante. A gente vê casos assim, de pessoas, meu 10º livro nesse ano. A pessoa não leu 10 livros no ano inteiro. Você leu outros poetas? Não li, não gosto. Tem gente que ainda fala, não leio para influenciar, ou não leio. Mas existe, entre pessoas que se dizem sérias. Não só na área da literatura também. Todas as áreas. E eu gosto muito de publicar, mas eu gosto muito de publicar pessoas que eu vejo que necessidade que o livro tem de sair, de acontecer. Né? Publicar só por publicar, ou porque o cara tem dinheiro para pagar, ou porque ele vende bem, qualquer outro motivo, não vejo sentido nenhum. Mas recentemente eu estava vendo uma entrevista, né, que eu vi na... Onde foi mesmo? Musa Rara. Na Musa Rara, Que o Linaldo fez para o Repórter do BB. Que é Guedes. Guedes. Então, você fala como é literatura, na literatura é difícil vender também, né? O esforço que tem isso. Aí, como você enfrenta isso? Não, é uma boa pergunta, né? eu acho que você tem que fazer alguma
coisa, não adianta ficar falando, não vende, então nada vai ser feito. Uma coisa tem que ser Tem feita. editora, mas você tá Tem lá. editor e trabalho todos os dias 20 horas por dia para cada livro que se vende é uma vitória. Né? Não falar assim que literatura não vende, eu acho que isso ficou um pouco distorcido na entrevista, não foi exatamente bem isso que eu falei. É que é difícil você vender um produto, um livro, é difícil, mas a minha preocupação maior não é de não conseguir vender. Vender é muito bom porque ter dinheiro é relativamente bom, mas é não ter leitores. Né? E uma coisa que eu guardo isso desde que eu li pela primeira vez, no primeiro ano do curso de letras, o professor Benedito Nunes fala que, em um texto dele muito bom, que a literatura, a falta de leitores, ela acabaria se tornando um simulacro de si mesma. É uma simulação de literatura. Porque se não tem um leitor para transformar aquilo em algo vivo, a gente está só brincando e simulando mesmo. Né? E aí quando a gente falou, até antes de começar essa conversa, de um lançamento que 8 pessoas foram ali, ninguém leu o livro, um livro muito bom, de um autor que é legal, mas também esse autor lê o livro de outras pessoas. E é o que eu estou falando, não é necessariamente comprar. Hoje em dia você tem disponível gratuitamente na internet quase tudo que é publicado. É se tornar um leitor. Né? E tornar vivo também a literatura de outras pessoas. Talvez ele tivesse vendido 8 livros, mas 50 pessoas estivessem ali no lançamento. Então o que me preocupa mais não é a venda, é encontrar leitores. Eu fazendo um elogio, né, ao teu trabalho, é que também muita coisa que eu ouvi falar, né, que você está há pouco tempo com a editora. 2 anos. 2 anos, olha gente, 2 anos. Super nova, né? Muita coisa. E você, nesses 2 anos, já empreendeu, enfim. Eu sou louco. Esse já lançou mais de 100 autores, talvez até o final do ano mais 100. Ainda mais 100, vai chegar a 200. Sempre com a perspectiva de estar movimentando, né? Nunca parado. Não pode, claro. Não pode. Porque isso de venda também, assim, tem um livro que vai vender 10 exemplares, eu preciso de cada 100 vender mais ou menos 50, 60 para pagar o custo. Aí eu tenho lá a pessoa que vende 10, 20 no lançamento, aquelas que chegam a 150, aí recupera assim, 3 lançamentos ruins, mas eu tenho os livros em casa. Então e a gente de um lançamento bom você recupera os 3. 2 ou 3 ou 4. E não, o esquema, né? Ficou parecendo uma gigante, assim, ali o esquema do carro, tipo. Mas eu também nunca publiquei ninguém pensando assim, essa pessoa vai vender muito e vai salvar o meu mês, né? E é basicamente poesia? 70% do catálogo é poesia. Aparecem muitos contos, romances, tudo. Mas às vezes são projetos mais ambiciosos, assim, que a pessoa espera uma tiragem maior, acha que o livro dela vai ganhar prêmios e tal. Às vezes, então até aparece menos. O cara de poesia já fala, poesia só o Eduardo lá para publicar. Então, manda pra gente. Legal. E, bom, vou deixar agora. Alguém quer fazer uma pergunta? Aí, só pra gente. Um de cada vez, por favor. Marcelo, você quer observação? Pode ser. Senão a gente pode continuar aqui também, né? Vou elaborando então. Continua. Então, mas aí, agora mudando um pouco também de assunto, né? O que você acha? Porque na revista E, né, o Cláudio Viller, ele, aqui do revista E, né? Eu vou ler o que ele disse aqui no Poesia Brasileira, um ensaio que ele deu na revista do Sesc, chama Poesia Brasileira Boa Safra de 2010 e 2011. Ele elenca vários autores, várias publicações, né, de poesia brasileira, e cita o seu livro, né, a destacar uma obra coletiva Fio Vem da Falésia, que foi pela PROAC, de Érica Zingano, Renata Huber e Roberta Ferraz, que acabaram de lançar Lacrimatórios Enóquas, pela oficina Raquel 2009. Isso que eu acho bom de falar aqui, comparecem com uma apoteose da fusão de gêneros, da escrita em todas as direções e possibilidades, mas sempre bem resolvidas, né? Com um padrão consistente nessa diversidade.
Quer dizer, e eu lendo o livro, eu confesso, tem coisas que eu entendia, mas tem outras coisas que eu não entendia. Claro, tem o próprio jogo, né? Dessa fragmentação, dessa diversificação, dessa brincadeira com os registros, né? Prosa, poesia, conversa, né? Ou seja, um livro que ele diz aqui, o Willer, né? Livro que não deveria ser apenas lido, porém estudado e carinhosamente decifrado. As novas possibilidades da edição do hipertexto em papel de Érica, Renata e Roberta, passando pelos objetos mais estranhos da produção contemporânea, propositadamente confundindo tudo, a leveza digital de Elizabeth, aí cita uma outra poetisa, Elizabeth Lorenzotti, enfim. E, então, ou seja, tem uma mistura de gêneros, de linguagens, né? E como que você chegou a delícia esse projeto desse livro, porque eu e a Renata e a Érica, a gente se encontrava toda terça-feira num espaço que eu abri uma vez, que chamava Espaço Maranos. Espaço Maranos. Maranos e Pinheiros, que durou um ano, porque eu descobri que eu sou péssima no Instagram. Ou seja, não dá pra fazer isso, gente. Não dá pra cuidar de tudo, entendeu? Você querer dar aula, organizar espaço, divulgar, não dá. Mas aí, como não acontecia muita coisa, porque eu não era muito capaz de fazer muita coisa, né, acontecer ali, a gente se reunia para ler texto, principalmente poesia contemporânea e Fernando Pessoa. Era toda terça-noite, ficava bebendo e lendo, até a hora do almoço. E aí eu lembro que saiu um edital do PROAC, a gente falou, vamos escrever um projeto. Então, quer dizer, ele existiu a partir do edital também. Aí a gente fez várias reuniões dessas, assim, para descobrir, imaginar título. E a coisa começou a se assemelhar um pouco a alguns jogos surrealistas, assim. Depois eu até descobri um livrinho de procedimentos surrealistas. Procedimentos surrealistas. A Book of Surrealistic Games. Então tem vários tipos de jogos. E a gente começou a fazer e os resultados foram muito legal. E aí a gente criou uma espécie de mapa assim, desse jogo, que é como a Érica morava em Fortaleza, a Renata estava meio isolada numa fazenda, né? Ela vai morar nos lugares assim, em estábulo de cavalo, você mexe nesses lugares. E aí ela estava cuidando de bom, e ela tinha uma casa que ela ia muito na Ilhabela. Então a gente meio que elegeu 3 lugares importantes das 3, e que a gente ia ficar períodos em cada um desses lugares, as 3 internadas para escrever. Peraí, vocês separadas ou juntas? Não, juntas, mas como a gente não conseguia estar sempre junto em São Paulo, quando as 3 estavam aqui a gente se encontrava, mas a gente queria se isolar para escrever. Então a gente passou uma semana em Ilhabela, depois a gente passou uma semana em Fortaleza e... onde mais? Qual foi a experiência mais radical? Foi muito difícil essa coisa de... A gente tinha um procedimento de... Primeiro não tem autoria assinada, né, designada, quer dizer, está tudo misturado. É lógico que você percebe algumas vozes aqui dentro, mas mais de 3. Acho que mas não consegui perceber nada. Acho que tem alguns tons, assim, mas também tem truque, né? Tem coisa que é para confundir mesmo. Tá. Então essa coisa de embaralhar, ela não podia ser só... ela tinha que ser sincera, esse embaralhamento, não podia ser de brincadeirinha. E aí isso e a gente então aproveitou essa situação para abrir lugares muito perigosos de cada uma, já que não ia ter questão do lance da autoria, a gente podia entrar no autor, né? Porque normalmente acho que quando você assina um livro, você também tem muitos pactos não biográficos, a maior parte da coisa, lógico, te atravessa, mas não é uma... Eu acho que aqui a gente trouxe mais histórias nossas mesmo, porque nessa coisa de misturar. Só que as outras tinham sempre a função e a obrigação de mexer naquilo, quer dizer, nenhum texto, alguns dos textos partiam de alguém, mas eu para mão da outra, você não podia mais depois querer voltar atrás ou segurar o texto, né? Então tinha uma coisa de deixar aí mesmo, de deixar o outro fazer o que quiser. Interferir no seu texto. Certo. Então tinham vários níveis de participação, né? Tem alguns textos que são de uma pessoa só, escritos por uma, por outro. Tem esses textos que são a maioria, que são os textos que partem de uma, mas vão para as outras. E tem os cadáveres.
que a gente fez, os cadáveres Que vai circulando. Que era, a gente tinha, lá, isso foi na Ilha Bela, a gente sempre fazia 3 por vez. Pegava 3 folhas de papel e circulava, ia dobrando, ninguém lia. E aí a gente acumulando aquilo, a gente escreveu mais de 50 cadáveres, assim, acabamos publicando uns 12, 13 mais ou menos. E tinha alguns incríveis, e se eu entrar numa espécie de transe, você já está o dia inteiro junto com a pessoa, em cima dessa ideia do livro, pensando aquilo, discutindo aquilo. Chegava no final da noite, você já bebeu um pouquinho ainda, aí você fala, caraca, é um poema, era uma alquimia, era uma loucura aquilo. E isso é muito esquisito, a recepção disso de volta, sabe? Muito... E ainda 3 mulheres, então assim, são 3 a mulheres. gente chorava, a gente brigava, era uma coisa... 3 energias Você vai femininas. intensificando esse canal e vai deixando aberto e vai se despodorizando, né? Você vai abrindo o corpo mesmo. Então foi muito intenso, tanto que depois acho que a gente precisou de uma pausa na amizade, assim, quase. Sabe, cada um foi por canto, aí foi para Portugal, uma ressaca mesmo, foi excessivo, tem muita água, tem muito líquido, tem muito mar, tem muita bebida, tem muito, sabe, tem muito sangue aqui nesse livro. E algumas pessoas, você tem ouvido alguns comentários sobre esse livro? Então, aí a gente já pensou essa coisa dele ser tripartido, né, que é uma coisa, que é um livro que ele gira, você acabou de ler aqui, aí você vem pra cá, aí depois você volta pra cá, então quer dizer, isso também já para criar uma certa vertigem no próprio objeto. Isso foi uma coisa que assim, foi uma... Quando eu peguei o livro pela primeira vez foi esse. Ele vai girando, a ideia é pra você ficar tonto mesmo, você perdeu um pouco, e aqui dentro, lógico, tem todo tipo de registro de gênero mesmo, e tem trechos com marcação dramática de teatro, primeira voz, segunda voz. E a gente ainda usou fontes diferentes, para diversos tipos de... Tem esses comentáriozinhos, assim, às vezes no final do texto, né, que a gente... sei lá, os cadáveres, eles usam essa fonte que é meio de máquina de escrever antiga. E essa coisa do livro ser assim, ter esse aspecto, o suporte, sempre foi importante. E isso foi um problema, porque a gente queria, a princípio, lançar com alguma editora, mas a gente achou difícil encontrar alguém com essa disponibilidade da gente já entrar com um projeto gráfico nosso, né? Então, você falando numa outra entrevista, tudo foi autoral. Aí a gente convidou um amigo meu que adora, que é arquiteto, para fazer o design do livro, mas assim, do nosso lado, sentado com a gente. Legal. Né? E aí, então assim, o livro ficou exatamente o que a gente queria, mas foi super difícil conseguir colocar em livraria, porque eu não tenho editora. Então assim, acabou que a edição do PROAC são 1.500 livros, é ridículo, é muita coisa. É muita coisa, ainda mais sem distribuição. Então assim, eu tô com caixas e caixas e caixas de ficção apresentada. Às vezes eu saio deixando na cidade, assim, sabe, nos cantos, assim, faço um pouco isso. Eu falo, preciso me livrar disso aqui. A gente combinou nós 3 que se até tal data não tiver melhorado, a gente vai fazer uma fogueira, a gente vai fazer uma performance, vamos queimar os... sei lá. Porque... Então isso é o lado mais chato. Você fica... Eu também tenho essa piração com edição, adoro, morro de vontade de ainda mexer com isso. Até esse aqui, como a gente entrou em contato com a gráfica que ia fazer esse livro, eu cotei esse daqui para fazer junto, que é o livro que eu dei de presente para mim mesmo, porque a edição do autor. E aí eu inventei um selo aguardente. Então eu adoro isso, assim, tenho super essa preocupação. A Oficina Raquel, que é a editora que lançou o Lacrimatórios e essa nova edição do Desfiladeiro, é uma editora do Rio, que eu adoro, a Raquel, o Ricardo Luiz. E eles também me liberam total, porque eu montei esses 2 livros. Assim. Então eu também vou aprendendo. Esse aqui, a foto da capa também foi eu que tirei, eu que diagramei, eu fiz tudo, porque eu tenho uma preocupação com isso também, sabe? Com essa coisa do livro. Não sei como é que é lá com você, se existe uma parceria com os autores, assim, ou não. Se o autor tem uma ideia muito clara e você gosta. Não, quando a ideia é boa, é bem-vindo, assim. O problema é quando a ideia é constrangedora. E eu até falei no sábado passado, é muito comum assim chegar o autor e falar, não, a capa eu tenho um sobrinho do primo, de não sei quem, que faz, que é ilustrador e é super bom e tal.
E aí quando você vai ver, a pessoa desenhou uma casinha, um sol, um carrinho, assim. E ele é um gênio. E é um gênio. Aí você É. fala, não, olha, não vai ser essa capa, não é isso que a gente quer, a gente tem um artista que é muito Certo. bom e tal. E aí o cara fica super chateado. Porque é o artista, né? Enfim. E aí isso é muito ruim. Ou pessoas assim que realmente não têm noção nenhuma. Sei. A gente apresenta uma capa maravilhosa, a pessoa fica. Aí eu fico pensando assim, nossa, e nessas editoras, que os caras pegam uma foto do banco de imagens e colocam assim de qualquer jeito, como as pessoas devem se sentir, né? Porque a gente faz um trabalho bonito e ainda escuta a reclamação. É claro que o autor tem total liberdade de argumentar, Lógico. né? Mas tem gente que realmente não sabe onde quer chegar. No caso dela é diferente.